Vamos lá, pessoal? Então, bem. Então, o que é ser enfermeiro? Ok? Vamos traduzir, tentar traduzir essa questão. Eu vou explicar de uma forma bem ampla, tá? Isso vai cair na prova? Não, esquece prova. Esquece prova. Na minha disciplina aqui, hoje, esquecem prova, ok? O objetivo não é sacanear vocês, o objetivo é vocês serem melhor do que eu sou, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que entender é isso aqui. Para você ser uma enfermeira, para você ser um enfermeiro, nós somos um profissional do cuidado. Então, o Kaique, quando ele começou lá naquela... Kaique, né? Kaique, quando começou nas condições filosóficas, ele começou a falar toda a filosofia, do processo de cuidado. O que é cuidar? Você é técnica. O que você faz com o seu paciente? Eu faço quando eu chego lá, a primeira coisa, sinais vitais. Sinais vitais, ótimo. Aí depois que você deu a medicação, se o seu paciente, o que você faz? Você trabalha por tomar rotina? À noite. Então à noite você não vai fazer isso. Mas no seu estágio, quando você já está no estágio? Vou em setembro. Tá, então você ainda não começou. E aí eu vou banho de tal. Tem que dar banho. Dou um banho. E, além do banho, o que você mais dá? Curativo. Mais curativo. O que você mais oferece? Meditação, Meditação, higiene, o que mais? Alimentação. Então, quando a gente pensa no cuidado, na cabeça de vocês tem que estar a vida. É a vida. Eu não sou um profissional da doença. O médico é o profissional da doença. Ele não. E não tem nada errado com isso. Pelo contrário. O médico faz o trabalho dele e eu faço o meu trabalho. O meu trabalho complementa o dele. Ah, professor, então quer dizer que a gente não se preocupa com a doença? Sim, eu também me preocupo com a doença. Mas muito mais do que eu me preocupar com a doença, eu me preocupo com a vida. E o que é a vida? A pessoa, quando ela está viva, ela precisa comer. Se ela comeu, você estava falando de digestório. Tudo que não foi absorvido é eliminado. E como é que é a eliminação da comida? Fezes. Então você precisa evacuar. Se você bebeu líquido demais, estávamos falando da cerveja. Dizem que a cerveja é? Não é, não tem nada a ver. Se você beber a mesma quantidade de água, você vai urinar igual. Se você beber a mesma quantidade de refrigerante, você vai urinar igual. Se você beber a mesma quantidade de café, você vai morrer e vai urinar igual. Obrigada. O café é uma droga. Ele está na lista do doping. Durante alguns anos na minha vida eu trabalhei no Palmeiras. Você era obrigado a saber a lista do doping. Cuidado com o café. A partir do 40º copinho você pode morrer de parada cardiorrespiratória respiratória. Mas aqui nós vamos falar de urina. Porque o café realmente é uma droga. Vicia. Vicia mesmo. Sim. Eu não sou viciada em refrigerante para tomar um dobro de café. A cafeína vicia. Para quem quer emagrecer, ajuda. Não, não ajuda não, mentira. Ajuda. Ajuda. Então a gente precisa urinar, beleza? Ótimo. Tirando você que trabalhou no plantão noturno, mas todos nós, na noite passada, o que nós fizemos? Dormimos. Tem alguém pelado aqui? Tem alguém pelado? Tem alguém no bolso? Não, a gente precisa se vestir. Eu tenho este hábito, porque para eu me despertar quando eu acordo muito cedo, eu gosto de tomar banho. Mas eu não abro mão de tomar banho antes de dormir. Até abro mão do banho matinal, mas o banho antes de dormir, para mim, é sagrado.
quer, não há pé que não tem o seu sapato. Porque às vezes a gente calça o sapato errado. Eu sei como é que é. A sola já descansou. Mas uma hora ou outra, até cala no dedão. Aí nós temos diversos tipos de relacionamento. Nós temos relacionamento familiar, nós temos relacionamento social, nós temos relacionamento profissional e nós temos relacionamento conjugal. Aqui nós não vamos entrar na celeuma da escolha. Cada um escolhe o que quiser. Homem, mulher, mesmo sexo, sexo oposto, um só, vários, o que pode. Da mesma forma os outros relacionamentos. Ok? Aonde eu quero chegar aqui? Só segura um pouquinho a sua questão. Nós da enfermagem, nós temos que cuidar de tudo isso. Tudo isso. Porque aqui eu ainda não coloquei os nossos vícios. Vocês me perguntaram, professor, o senhor fuma? Não fumo. É um vício. Aí eu tenho um paciente que fuma. Eu acabei de internar um paciente. Ele vai deixar de fumar só porque eu, enfermeiro, cheguei com minha palavra santa e falei assim: aqui no hospital você não pode fumar. Passou a vontade dele fumar. Não, filho, ele vai fumar. Você não pode tomar café. Você vai tomar café. Se falar que não pode, parece que é pior ainda. Porque no final da tarde você vai ter até dor de cabeça pela abstinência. É de ser humano, o médico cuida de doença. Exato, perfeito. Perfeito. Tudo isso daqui é a vida. Envolve sem religião também, né, professor? Claro. Você pode colocar aqui as suas crenças. Sim, esse dia eu tive que tirar um espírito lá da mulher. Sim. Tudo. Arruma chuveiro, tira espírito, sério. Cada um tem a sua crença. Você vai lá, você tem que tentar. Ok? Cada um tem a sua crença. E eu gosto muito, eu não sou católico, cresci na igreja católica, mas eu acho que isso aqui explica muitas coisas. Os 7 pecados capitais, muita coisa. Porque aqui no relacionamento conjugal, se o seu paciente é viciado em sexo e ele está internado, ele vai ter que sanar o vício dele de alguma forma. Isso acontece. Claro, porque é um ser humano. Isso acontece em qualquer lugar, porque é um ser humano. E essa é a primeira coisa que você tem que ter ciência quando você entra para a enfermagem. Não importa se é no nível técnico ou se é no nível de graduação. Porque eu vou estar cuidando de um ser humano. Cara, às vezes eu não aguento a minha própria família. Às vezes eu pego a minha moto e vou dar um rolê. Aonde você vai? Eu falo assim: eu vou num lugar onde não tem nenhum de vocês. Vou tomar uma cervejinha e depois eu volto. Não significa que eu deixei de amar vocês. Significa que neste momento eu estou tirando folga de vocês, porque eu quero ficar sozinho. Tomar uma cervejinha e voltar de moto? Claro que não, eu tomar um suco de laranja com gelo, claro! Jamais faça isso, isso está totalmente errado, olha só. Não, que não. Era pegadinha de tempo. Contra ele, só ele descobriu isso. Não. Você tem toda a razão. Isso está proibido, inclusive, no Código Penal e no Código Brasileiro. Você tem toda a razão. Mas aonde eu quero chegar? Vai ter determinados momentos, por isso que eu comecei explicando do vácuo abdominal, que você lá no seu ESF, qual que é a comunidade? Qual que é a região? Eu trabalho com associação de rua, Pior ainda, um viciado em droga é a mesma coisa do que o diabético do tipo 2, porque o diabético do tipo 2 ele é viciado em comida hipercalórica, com açúcar. E você tirar o vício desses dois grupos não é impossível, mas é muito difícil. E trabalhar no seu trabalho é horrível. Por quê? Porque literalmente todos os dias são as mesmas pessoas. No seu trabalho é fácil, porque
paciente tem alta, entra outro. E quando aquele tem alta, entra outro. Se vai embora um legal, né? Putz, nossa, esse paciente era muito legal, entra um pé no saco. Ok, já ele vai embora. No seu caso, não tem o que fazer. Porque sempre a mesma pessoa, ele se torna na sua família. O paciente crônico é mais difícil. E aí, o que importa? Se é usuário, se é diabético, se é hipertenso, se é um paciente com câncer, o que importa? É difícil. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é: eu estou cuidando da vida humana. Não sou veterinário. Estou cuidando da vida humana. Por isso que vocês têm disciplinas de sociologia, antropologia, filosofia. Porque se eu não entender quem é o ser humano, eu vou achar apenas que é um objeto biológico. E não é um objeto biológico. É um ser humano. Tem dias que você acorda num bom humor, que uma água cura a sua dor de cabeça. Tem dias que você acorda, que você se olha no espelho e você brinca com a sua própria imagem. E você pode tomar um pouco dela, que não vai resolver o seu problema, porque o problema está dentro de você. E a mesma coisa acontece com o seu paciente. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Óbvio, se eu pego uma pessoa doente, por que nós estamos aqui? Porque eu não sou a mãe dessas pessoas. Eu preciso entender aspectos de saúde, porque o meu cuidado objetiva a cura. Mas eu vou chegar na cura pela estrada do cuidado. O médico, ele só tem a estrada da cura. Se tiver que arrancar o seu braço, ele arranca o seu braço. Se tiver que arrancar seu olho, ele arranca o seu olho. Porque o objetivo dele é só resolver o problema. E aí você volta o paciente sem um braço para você. Volta o paciente sem um olho para você. E é isso que eu vou fazer com essas pessoas. Vou cuidar dessas pessoas em tudo isso, mas nos aspectos clínicos. Aí nós vamos chegar agora na primeira parte. Para eu ser enfermeiro, eu tenho que saber clínica. Eu tenho que saber clínica, que é o que nós vamos aprender nesta disciplina. Eu vou ensinar vocês não a fazer, a encontrar o problema e resolver o problema. Eu vou ensinar aqui vocês a avaliar um corpo humano. Como desde os 15 anos eu estudo fisiologia. Hoje eu tenho 48. Me apaixonei por fisiologia. Caiu um livro de fisiologia na minha mão. Eu estudei e me apaixonei por aquilo. E ao longo da minha vida profissional, eu aprendi que para você ser um bom clínico enfermeiro, eu não estou lecionando para médicos nem para fisioterapeutas, estou ensinando para enfermeiros que faz isso aqui. Para você ser um bom clínico, você tem que ser bom no bom. O que significa ser bom no bom? Eu não quero avaliar o corpo procurando um problema deste corpo. Quando você tem aula de sistema digestório, você aprende onde os órgãos estão posicionados e como ele funciona. Quais são os sons desses órgãos? Qual é a consistência desse órgão? Qual que é a forma desse órgão? Então, quando eu vou avaliar um paciente, o bom do bom significa avaliar um corpo saudável. É assim, essa é a dica que eu dou para vocês nesta parte aqui. Todos os pacientes que vocês tiverem, a partir de agora, você vai auscultá-lo em tudo. Tudo que vocês aprenderem aqui, vocês vão fazer. Ah, mas não é a minha função. Esquece. Ah, eu estou fazendo um curso de auxiliar de enfermagem. Pensa que amanhã você vai ser enfermeiro. Ah, hoje eu trabalho como técnico. Amanhã eu quero ser enfermeiro. Ah, hoje eu sou um agente comunitário. Amanhã eu quero ser enfermeiro. Eu vou fazer uma visita por os seus pacientes. Lá vai ser um pouquinho mais difícil. Mas alguns vocês pegam afinidade.
preconceito com o usuário de droga. É como se todos eles fossem bandidos. E a maioria não é, a maioria só é perdida. Você vai chegar nos seus pacientes e falar assim, que vai auscultar o pulmão, o coração, o estômago, o intestino. Por quê? Porque ele precisa? Não, ele não precisa da sua ausculta. É porque aí você já pega uma referência de um corpo mais saudável. É você quem precisa. Para depois, quando você vê alguma alteração. Perfeito, perfeito. Exatamente isso mesmo. Esse é o nosso sonho. Quem é que precisa dessas auscultas? O seu paciente? Você. Você. Como é que você vai ser um bom clínico sem treino? Acabei de dizer no comecinho da aula que eu gosto de treinar. E gosto de artes marciais. Hoje eu faço uns treinos bem meia boca. Porque eu não tenho tempo. Eu já sou tiozão. Minha fase da juventude já passou. Meu foco é o outro. Anabolisa que você. Anabolisa agora. Você está maluco? Não, uma boa aula. Não, você está maluco? Não, jamais faça isso com você. Isso é uma droga. Jamais faça isso com você. Não, com certeza não. Jamais faça isso. Mas chega uma hora que eu acho que. Não, o envelhecimento faz parte da natureza. Respeito. Quando você é jovem, você é jovem. Quando você é um adulto jovem, você é um adulto jovem. Hoje eu sou um tiozão, eu respeito a minha fase de tiozão. Daqui 2 anos vocês vão poder me chamar de velho, porque eu vou ter mais de 50. Eu sou tiozona? Ah, eu não sei, eu me classifico. Eu vou fazer 40. Eu me classifico do jeito que eu me classifico. Né? Você pode, como diz a minha esposa. Isso, como a minha esposa se classifica. Eu sou uma jovem senhora. Ok. Eu sou tiozão da Suquita. Tá? Então, vamos voltar para cá. Quando a gente pensa nisso, é exatamente isso. É você quem precisa. Eu trabalhava na ortopedia e eu auscultava os pacientes. E óbvio, como eu trabalhava no hospital escola, eu trabalhava no HC, né, a equipe clínica tirava um sarro. Você está maluco? Você está aspirando, auscultando esse povo? Que é ortopedia? Eu sei o que é ortopedia. Só que diferente de você que está fazendo residência em ortopedia, eu tenho certeza que eu não vou morrer fazendo isso. Eu sei que eu vou seguir o meu caminho, porque eu já sabia que eu queria ser professor. E eu vou aproveitar todas as oportunidades. Lembra de ontem da escada? Eu aproveito todas as oportunidades que a vida me dá. Se a vida me deu esta oportunidade, eu aproveito. Minha esposa passa vergonha, porque às vezes a gente está esperando na fila para fazer um alongamento. Hoje ela não me critica, mas fala, nós temos 3 opções. Ou você passa vergonha, quer, ou você vai embora e eu vou continuar na fila me alongando, ou eu vou sair da fila e vou me alongar em outro lugar. E te espero nesse outro lugar. Porque eu vou fazer isso. A opção de para com isso não existe. Por quê? Porque eu sou casado com você. Você está entendendo? Você escolhe qual das 3 opções você quer. E você só me comunica. E a opção de me encher o saco também não tem. Porque se você começar a me encher o saco, eu vou para a opção do meio mês. Eu vou para outro lugar fazer os meus alongamentos. Para os meus pacientes, eu fazia isso. Quando eu era estudante, eu comecei como auxiliar de enfermagem, aos meus pacientes de home care, eu trabalhei muito em home care, eu fazia isso. Não porque ele precisava, mas era porque eu precisava. Porque não foi uma, não foram 2, não foram 10, não foram 100, foram quase, olha, deve ter chegado perto do 1 milhar, de eu colocar o estetoscópio e de onde eu tenho que pôr os sintomas. E aí você olha para a cara da pessoa, cara de conteúdo, e está tudo bem? E aí? Está tudo ótimo. E eu não escolhi. Porque você tem que treinar para ficar bom. Treinar. E quando a gente pensa em clínica, nós vamos, obrigatoriamente, você tem que saber anatomia, fisiologia, isso no âmbito macroscópico. No âmbito microscópico, nós temos aqui histologia, nós temos
saber quais são as drogas que entram no corpo dessas pessoas. E, na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor, se der tempo eu falo hoje, nós temos que saber, no caso da enfermagem, o processo de enfermagem. Que está ligado aqui com o tratamento, que é a SAR. Hoje, nessa disciplina, eu só vou dar uma pincelada. Tem uma disciplina que fala só sobre SAR. Tem uma parte mais rasa também sobre psicologia, né? Sobre tratamento. Sim, aí você pode pegar psicologia, antropologia, mas para eu trabalhar na parte clínica, obrigatoriamente eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber essas coisas. Por isso, para eu ser, quando eu falo bom no bom, é isso aqui. Bom no bom é isso aqui. Porque aí é o estudo do corpo humano. O que nós vamos aprender nesta disciplina aqui é aprender a avaliar o corpo humano. Que corpos vocês avaliarão? Os de vocês. Um vai avaliar o outro. Simples assim. Ah, professor, eu tenho vergonha. Ótimo. Você tem vergonha do quê? De tocar em você? Isso eu até aceito, mas você vai ter que trabalhar isso. Por quê? Porque nós precisamos do seu corpo. Ah, eu tenho vergonha de tocar no outro. Isso é inadmissível. Por quê? Porque você é enfermeiro. Se tiver que lavar uma bunda, você não põe a mão na bunda do seu paciente? Se tiver que lavar uma periquita, você não põe uma mão na periquita? Se tiver que lavar, né, um pênis, você não põe a mão? Faz parte do nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho. Aqui, ó. Faz parte do nosso trabalho. Eu tenho que tocar nas pessoas. Eu vejo corpos nus. Faz parte. Eu sou enfermeiro. Não precisa copiar não, Kaique. Depois você tira uma foto. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Copia não. Vamos viajar junto. Vamos junto. Tem algum aquariano aqui? É aquariano? Oi? Tem algum aquariano aqui? Eu sou aquariano. Você é aquariano? Então você vai viajar comigo. Porque os aquarianos viajam. Nós sabemos. Não, a gente viaja sem nada. Se você usa alguma coisa, não. Por quê? Porque eu sou aquariano, não preciso dessas coisas. Eu já viajo naturalmente. Filho, se você for olha a lua, ele já imagina a viagem. Ele pulando. Isso quando não foca. Não, porque ele não é que ele está focando, ele já está viajando, ele já está lá na nuvem. Pulando, igual os astronautas, assim, ó. Cabeça de aquariano é só aquariano que entende. Graças a Deus a minha esposa também é aquariana. Ela, nossa, nós somos aquarianos. Que bom que a gente vai ser. Vai viajar junto, né? É horrível você ficar com uma pessoa que não é aquariana, por quê? Porque ela não te entende. Então, viaja comigo, ok? Eu não gosto muito que vocês escrevam, porque quando você está ativando o córtex motor, você desliga as outras áreas do cérebro. Então viaja comigo, eu escrevo um pouco e todos os slides que eu tenho, eu não tenho problema nenhum de passar para vocês. Tá? Então isso é a parte clínica, eu sou obrigado a fazer isso. Só isso que eu faço? Vocês mesmos disseram que a enfermeira é uma gestora. Isso daqui está na parte administrativa. Aqui o seu tratamento entraria lá. Aqui nessa parte aqui, ó, entraria os seus sinais vitais. Aqui o seu tratamento entra lá, o seu curativo, medicação e etc. E tal. Os procedimentos de enfermagem. A parte administrativa, professor, eu quase nunca vejo um enfermeiro administrando. Tem até um videozinho que já deve ter subido para o canal, se não subiu, vai subir. E quem faz isso é minha filha. Assim, mas eu não. O que eu brinco lá em casa, hoje minha família já está acostumada. Olha o que o enfermeiro fez, aí me mostra a veia toda estourada. Eu falei, não, filho, ele não fez nada. Não, tá tudo bem.
faz isso? Se for necessário, eu faço. Mas não é a minha função. Em que momento que eu vou funcionar a sua veia? No momento que ninguém conseguir pegar. Aí eles me chamam. E aí eu nem perco meu tempo. Quando o paciente entra em delembrou, que eu jogo direto no pescoço. Quando eu vou fazer procedimentos mais complexos, aí vocês vão ver curativos complexos. Procedimentos mais simples, auxiliares e técnicos executam. E eu sou supervisor. A supervisão está aqui. A função administrativa, perfeita a sua palavra. Aí, Guilherme. Amanda e Muito obrigado. Amanda aí? Gabriel. Aqui, a função administrativa é de gestão. Então, se vocês tiverem que definir, porque existe essa piadinha, ué, o que você é como enfermeira? Você é enfermeira, o que você faz? Né? Aí a gente só troca fralda e uma sombra. Porque eles acham que você é um técnico. Porque eles acham que você é um auxiliar. E o erro não está neles. O erro está em nós. Porque se você não sabe fazer propaganda do que você é, e se você não sabe exatamente o que você é, por que eu que vou saber? Vamos pegar, por exemplo, fora e aí eu volto. Tudo bem? Viagens de aquariano. Exemplo conjugal. Eu não me amo e eu quero que a pessoa que está comigo me ame. São idiota. dizem que você vai estar mais. Se você tiver com mais já ruim sobre isso mesmo, você não acha a pessoa boa, né? Aí você tem que ter. Aí outras questões. Vamos viajar menos, senão a galera não nos acompanha. Mas vamos pegar um exemplo simples. Eu não me amo. E aí eu começo a me relacionar com alguém e eu exijo que essa pessoa me ame. Filho, se você não sabe o que você quer, como é que o outro vai te dar aquilo que nem você sabe? Vamos voltar para a enfermagem. Se você, como enfermeira, não sabe o que você é, o que ele vai saber? Se nem você sabe. Se a pessoa não sabe, ela não consegue profissional no feliz para. Eu estou pensando num conceito bem mais amplo, Kaique. Estou pensando na vida. Vamos pegar um exemplo. Você está lá no churrasco. Amanda, o que você faz? Bem, você está no terceiro semestre. Então, óbvio, essa resposta é mais difícil. Mas o médico, quando começa a sua faculdade, ele já sabe, eu sou médico, eu vou trabalhar para curar as pessoas. Um advogado, quando ele fala assim, sou um advogado, vou trabalhar com as leis. Ou eu quero ser juiz. Um engenheiro civil, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero construir pontes, prédios. Um arquiteto, eu quero fazer desenhos de cidades, de casas, de prédios. A pessoa já sabe o que é. Então, basicamente, a primeira resposta você vai dar isso aqui. Você é um gerente. Professor, você falou que eu tenho que fazer a parte clínica. Mas na parte clínica, a maioria das vezes eu vou direcionar vocês. E aí, nessa minha função, eu vou fazer um cuidado indireto. E o cuidado indireto, ele vai vir por meio de uma ação de gestão que é super. O que é um super? Um super-herói, um super-humano. É uma pessoa com capacidades acima das capacidades normais. E o que significa a palavra visão? A capacidade de ver. Então a supervisão é a visão do Superman, filho, é ver através das paredes. Sua enfermeira lá no posto, sua enfermeira lá na UBS, tem que ver o que você está fazendo lá na casa. Lá no postinho de enfermagem, tem que ver o que você está fazendo lá no quarto, lá no leito. Por isso que a palavra se chama supervisão. Então, uma visão super. Uma visão acima da condição. E aí não é que você vai olhar diretamente. Você cria ferramentas administrativas de gestão. E aí, nessa gestão, nós fazemos gestão de recursos.
recursos humanos que eu gerencio? Claro que não. Eu gerencio recursos materiais. Você falou que dá medicação, né? Quem pede medicação? Da onde vem a medicação? Onde está guardada a medicação? De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo é pedido? Vocês apenas executam o procedimento. A regra não foi criada para vocês. Vocês são apenas o trem que foi colocado em cima do trigo. Quem fez o trem e quem fez o trigo foi os enfermeiros. Dá conta dele só para engenheiro, porque acabou com Do lixo. De tudo. De tudo. Eu entro num quarto do paciente. Eu tenho que dar conta da condição clínica do paciente. Eu tenho que dar conta da vida do paciente. Se a lâmpada queimou, eu tenho que resolver o problema da lâmpada. Se o vaso sanitário está entupido, eu tenho que desentupir. Óbvio, não sou eu que vou fazer tudo isso por a mão, mas eu tenho que fazer acontecer. E quando eu faço acontecer, já não é mais uma gestão de recursos, é uma gestão de processos. É quando eu faço acontecer. A lâmpada queimou. Quem vai trocar? É a galera da má intenção. Eles que vão trocar. Só que eu tenho que fazer eles. Meu paciente está com um ruído respiratório estranho. Quem vai avaliar e ver se precisa de uma medicação, ou de uma cirurgia, ou de um procedimento mais invasivo? É o médico. Mas quem vai fazer o médico vir avaliar? Eu. Meu paciente precisa da medicação. Sou eu que vou dar a medicação? Não, é você. Quem vai fazer você ir lá dar a medicação? Ah, precisa trazer a medicação para o posto. Quem vai buscar? Eu? Não, filho. É você. Por quê? Porque eu fiz a gestão da escala. Eu faço as coisas acontecerem. Ah, meu paciente tem um exame amanhã. Ok. Eu organizo todo o processo para que o exame aconteça. Não sou eu que vou fazer isso. Eu só organizo o processo. Eu organizo o fluxo. Isso faz parte da gestão de processos. Além dos recursos materiais humanos, a gente também pode colocar aqui recursos físicos. E quando eu pego, vou pegar o exemplo de recursos físicos. Eu tenho uma enfermaria com 4 leitos, internam 4 pacientes. Um desses 4 pacientes tem uma doença infecto-contagiosa. Eu já tenho que tirar os outros 3 e ele vai ficar sozinho no quarto, porque ele sai para cá. Agora eu sou dele. É um exemplo simples e ridículo de gestão de recursos físicos. Tem exemplos mais complexos, mas hoje nós vamos parar neste exemplo. Tudo bem? Quando a gente fala da gestão administrativa, aqui a SAI ela vai me gerar relatórios. É que hoje provavelmente não vai dar para falar, tá? Porque na nossa disciplina nós vamos terminar 9h40. Com a Simone vocês terminam 10h50, tá? Porque a teoria tem mais horas do que a prática, tudo bem? Qualquer coisa, independente de como for, a gente inverte. Os relatórios, ali, depois eu explico, provavelmente na próxima aula, vai ser o relatório do histórico de enfermagem, a lista dos diagnósticos, a lista da prescrição e o relatório da evolução. Você, como técnica, só vê a lista da prescrição. É o único instrumento da SAI que você tem que comprar. E você, como técnica, faz um relatório, que é a sua anotação. É um relatório. É um instrumento administrativo de registro das ações executadas. Então percebe como as coisas elas se interrelacionam? Eu não apenas clinico, eu não vou lá, faço o que tenho que fazer e volto para o posto e fico zapeando. Não, filho, eu tenho que relatar tudo o que eu fiz. Diga. A gente também relata. Sim, vocês têm um relatório das visitas domiciliares. E, sim, e se o paciente não acontece, eu trabalhei 1 ano em PSF. O meu mestrado foi em PSF. A minha paixão é UTI, mas às vezes Deus nos leva para caminhos que a gente não faz a menor ideia. Porque que Deus me colocou no PSF. Se o paciente não vinha, eu literalmente chegava
chegava para a gente comunitário e falava assim, ó, fulano de tal não veio. Na próxima consulta é você que vai trazê-lo aqui. Se você não trouxer aqui, vai acontecer 3 coisas. A primeira, comer o teu rabo. A segunda, você vai junto com a polícia lá. E a terceira, trazê-lo para cá. Dependendo da doença que ele tiver, vai vir com a polícia. Porque é a sua função. Ah, não. Então, beleza, vamos fazer o seguinte, já que vai ser mais difícil chamar a polícia, eu vou com você. Então, para amanhã ou tal dia, nós vamos nós dois lá na casa do paciente que eu quero falar com ele. Eu preciso falar com ele. Ele é minha responsabilidade. A parte de comer o rabo a gente ignora. Não necessariamente acontece isso. Tá? Tudo bem? Essa é a parte administrativa. No seu trabalho, existe muito disso aqui. No hospital também existe, mas no seu é muito mais visível. Dados epidemiológicos. Porque ali você está trabalhando com uma área. E as pessoas que moram naquela área. E aquela área sofre a influência do ambiente. Nós estamos no inverno. Uma das preocupações que você tem é ser a galera na noite. E aquela galera era terrível. Você dá um cobertor maravilhoso. No dia seguinte ele joga no lixo. Porque ele sabe que na noite seguinte ele vai ter um outro novinho, limpinho. Imagina toda noite você joga o seu cobertor fora. Não? No seu hospital, você falou que trabalha numa clínica médica. Hoje os pacientes que tem lá estão com qual problema de saúde? Problemas? Tudo misturado. Tem Sim, psico, tem mas a maioria são problemas? diabéticos. A maioria lá da sua unidade é diabéticos. Tá, então você está numa unidade de crônicos. Né? Porque hoje a maioria dos problemas são problemas o quê? Hoje, em agosto, no mês de agosto, as pessoas se adoecem. Oi? Pulmonares, respiratórios. Porque nós temos aqui sazonalidade. Falando bonito, ciclo circadiano solar. Falando simples, inverno, verão. Existem doenças de inverno, existem doenças de verão. Para quando está chegando o inverno, você como enfermeira vai preparar a sua unidade para as doenças do inverno. Eu vou encher o meu posto de enfermagem de máscaras de oxigênio, cateteres de oxigênio, fluxômetros, umidificadores. Por quê? Porque eu sei que isso vai chegar para mim. A partir do mês de outubro, eu já não vou mais precisar dessas coisas. Porque serão raros os problemas respiratórios. Não que eles não aconteçam, mas eles diminuem em intensidade. Porque aí eu vou ter problemas no verão. No Brasil, o verão é chuvoso. Então eu vou ter problemas relacionados à enchente. Por exemplo, leptospirose e doenças diarreicas. O que aconteceu na praia no final do ano? Né? Literalmente a praia virou um mar de bosta. Porque todo mundo teve um surto de diarreia. Faz parte, é isso que eu espero. Então eu me preparo para essas doenças. Porque o calor está muito forte, a multiplicação microbiana não acontece de uma forma muito rápida. Isso nós vamos ver na quinta-feira na aula de microbiologia. E no verão, a galera fica feliz. Você acredita que as pessoas, saem de moto, bebem e voltam na moto? Mano, como, cara? As pessoas bebem e dirigem. Você acredita nisso? Não pode. Não, claro que não pode, mas tem seres humanos que faz isso. Aí eu tenho que me preparar para os traumas automobilísticos que aumentam no verão. Aonde eu trabalhava, os caras saíam de moto para comprar dose já nas bicicletas. Então os caras iam lá pro copão e continuavam rodando. E já, é um absurdo. No verão, no inverno, as pessoas têm menos luz solar, as pessoas ficam mais reclusas. E aí, como o homem no Brasil, aqui em São Paulo ainda é menos, né? Mas se você for para o Rio Grande do Sul, lá tem um surto de depressão, porque não tem sol, não tem energia. Aqui ainda já dá um aumentozinho dos casos de depressão.
Então, quando eu penso nessa sazonalidade, eu tenho que me preparar para as doenças de inverno e para as doenças de verão. Eu também preciso de dados estatísticos, lá na sua unidade muito maior, quando a gente pega a incidência, prevalência. Incidência é o número de casos novos. Prevalência são os casos que se mantêm ao longo do tempo. Morbidade. Mortalidade. Lá no seu hospital, eles vão chamar isso de eventos adversos. Que aí eles vão pegar queda, eventos adversos. Os eventos adversos é queda, infecções, tração de dispositivo médico, o paciente, sei lá, está com um cateter venoso central, o dispositivo é tracionado, está com uma sonda tracionada. Mas alguém tem de diabetes, pressão alta. Aí você precisa fazer um registro dessas. Por que tem tanto, professor? É o novo século. Não tem, né? Ao longo do curso a gente volta e conversa mais, mas é uma doença crônica comportamental. É um comportamento. E a pressão, quando a gente for abordar a disciplina de pressão, eu volto a falar. A pressão não é só biológica, tem também aspectos emocionais envolvidos na pressão. Aonde eu quero finalizar? Eu quero finalizar que para você ser enfermeiro, você é uma gerente. E percebe que aqui quando eu falo doenças de inverno, doenças de verão, número de casos novos de determinada doença, as doenças que se mantêm ao longo do tempo, essa doença vai gerar uma sequela, essa doença pode matar um paciente, eu fiz um procedimento, esse procedimento deu errado, tudo relacionado à parte clínica. Então tudo, quando eu penso nessa parte de cuidar, por isso que nós falamos logo no começo, que o cuidar está relacionado à vida. Aqui eu tenho muita questão clínica, mas eu também tenho essas questões aqui. Não é fácil ser enfermeiro. Por isso que eu sou enfermeiro e não saio do curso. Porque tem um monte de coisas que ele tem que resolver. Ah, mas sou eu que pego a medicação. É porque ela fez acontecer. Você só vai lá, enche a cestinha, vem no posto e esvazia a cestinha. É só isso. Você não viu o que aconteceu antes. Eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje. Rua. Se você pega uma rua, todo mundo aqui dirige? Se você pega uma rua, no momento em que você troca o asfalto da rua, você vai tirar as faixas. O que antes numa rua cabia 4 carros, quando você tira o asfalto, com sorte vai caber 3. Porque os seres humanos são limitados. E que momento que vai voltar a caber 4 carros? No momento em que alguém vai chegar e vai pintar a faixa no chão. Você como motoboy sabe que aí tá no próprio carro. Não. E no momento em que você pinta a faixa no chão, você está dizendo para as pessoas: este é o seu limite, e este é o seu fluxo, este é o seu limite, e este é o seu fluxo. Você limitou a ação da pessoa, e ela vai seguir a sua liderança sem ela perceber que está sendo liderada. Por isso que os auxiliares e técnicos olham para a gente e falam: nem deveria estar ali. Faz nada. Só que ele não percebeu que ele já foi liderado sem ele saber que está sendo liderado.
postei no vídeo foi exatamente falando isso. Quando as pessoas me elogiam como, nossa, você sabe tanto quanto o médico, não fico, sei tanto quanto um bom enfermeiro. Você quer me elogiar? Diga que eu sou um bom enfermeiro, não me chame de médico. Eu não quero ser médico. Eu sei o que eu quero ser. E eu sei que eu quero ser bom naquilo que eu quero ser. Na nossa disciplina, nesta disciplina, o que nós vamos aprender? Somente isso. Professor, você vai falar de doença? Até vou citar para perguntas esporádicas, mas não vou aprofundar. Na disciplina de quinta-feira, nós vamos entrar aqui, microbiologia, que também entra na parte clínica. Tá? E aí a microbiologia, ela é combatida com a imunologia. É que imunologia não sou eu que vou lecionar para vocês. Isso eu vou lecionar só microbiologia para vocês. Na microbiologia, nós vamos trabalhar com as doenças infecto-contagiosas. Tá? Aí lá, eu só vou falar de microbiologia, não vou falar de mais nada. Ao longo do curso, vocês vão aprender isso aqui. Infelizmente, vocês vão aprender pouco disso aqui. E a tristeza mesmo é que vocês vão aprender pouco disso aqui. Porque o ensino foca muito nisso aqui. O ensino está errado. E não é o ensino daqui, da nossa faculdade. É o ensino geral. É o ensino da enfermagem como um todo. Vocês tinham que ter, né? Eu tenho um livro que em algum momento eu finalizo ele, quando Deus me der tempo. A parte clínica e a parte administrativa tem que ser selecionada nos 2 primeiros anos, juntas. Da mesma forma que eu tenho que saber muito sobre o que é um corpo humano, eu tenho que saber muito sobre o que é gestão. Porque é um trabalho. Muito. E infelizmente o ensino aborda pouco gestão. Tá? A gente vai se ver bastante, a gente vai se acompanhar bastante. Então, nesse semestre teremos 2 dias, então vocês vão até enjoar na minha cara. Mas é que o que é o de terça cultura é mais Só focado na começa às 8 e acaba 9h40. E aí a aula de segunda começa às 8 e termina às 10h50. E a de quinta com você também. Isso. Mas assim, se precisar empurrar um pouco mais, Mas é isso que eu falar, se não, você... para mim não tem problema. Tá? Se precisar empurrar um pouco mais, para mim não tem problema. Okay? A gente acha que é mais fácil, porque só tem umas 4. Tem a Mariana também. Não, se você quiser continuar entrando mais no assunto... Sim, aí a gente vai levando. Nos dias que terminar, fala, putz, deu para levar, beleza, a gente termina. No dia que não, professor, a gente quer ficar um pouco mais, porque eu fico com a minha filha, ela estuda aqui do lado, vai terminar meio-dia. Terminando a aula, eu tomo café e fico na faculdade, trabalho. Volto para casa. Eu trabalho aqui, né?